Se você perguntar a um professor de filosofia, a um filósofo, a filosofia, o que é ser feliz? Talvez você esteja esperando uma frase motivadora, uma frase reconfortante, um slogan para te confortar. Mas, meu amigo, a filosofia, o professor de filosofia, o filósofo te darão uma resposta não tanto reconfortante assim, mas eu garanto que mais verdadeira. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Ao longo da história, vários filósofos definiram felicidade, falaram sobre felicidade, não exatamente com esta palavra, que é de língua portuguesa, mas sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo referente. Vamos fazer um pequeno retrospecto para contextualizar a questão. E claro, não tem como falar de felicidade sem falar de Aristóteles. Não dá para começar a falar sobre felicidade sem falar de Aristóteles, porque foi o primeiro a instaurar esse debate. A palavra em grego utilizada por Aristóteles era eudaimonia. É preciso também falar de felicidade e mencionar o que hoje talvez seja a maior moda da filosofia fora do campo filosófico que é o estoicismo. Vamos falar sobre Epiteto e a noção de serenidade estoica, que leva a uma espécie de felicidade. E claro, não poderíamos deixar de falar de Schopenhauer e a noção de não busca de felicidade, mas de minimização do sofrimento. Sobre esses 3 pontos que eu quero falar aqui nessa aula aberta de hoje. O elemento, sim, que talvez seja de conflito, de delicadeza para alguns, é que buscar felicidade talvez seja o caminho mais rápido para a frustração, a depender do que você está considerando como a felicidade. Vamos investigar esta questão. O problema central, portanto, aqui que eu quero abordar com você é: e se a felicidade não for um estado constante de contentamento, de alegria, mas um efeito colateral de outra busca? Vamos refletir sobre essa questão? E que a gente vai apresentar que a ideia ou as ideias de que nem sempre buscar um objetivo nos traz esse objetivo e que às vezes buscar outra coisa nos traz o objetivo que nós queríamos, mas nós não estávamos buscando ele diretamente. Vamos começar com Aristóteles? Eu diria, para resumir, a posição do Aristóteles é que viver bem definitivamente não é se sentir bem. Para Aristóteles, viver bem não é se sentir bem. Vamos falar sobre a palavra eudaimonia. Se a gente pegar na origem da palavra, eudaimonia, nós podemos quebrar a palavra em dois. Esse eu é um prefixo que designa algo bom, eufonia é um som agradável, e o daimonia vem de daimon, que é um gênio, que é um intermediário entre nós mortais e os deuses. Portanto, eudaimonia é a característica de quem tem um bom gênio. Nós diríamos, cristãmente falando, ou cristianamente falando, nós temos o auxílio de um anjo da guarda. A pessoa eudaimônica é a pessoa bem acompanhada por um anjo da guarda. Ou seja, ela tem uma boa relação com Deus ou com os deuses. Ela é protegida, ela tem os seus caminhos abertos. Estou utilizando aqui metáforas de religiões diferentes para você não localizar só no cristianismo e tal. Essa é a noção. Eudaimonia pode ser traduzida, segundo os estudiosos, pela palavra florescimento. Fora a palavra felicidade, a palavra florescimento. A metáfora com a flor aqui é essencial. Quando a flor floresce, significa que ela adquiriu ou desenvolveu todas as suas capacidades. E por isso ela floresceu. E eudaimonia é florescer, é desenvolver todas as suas capacidades. Quando Aristóteles vai falar sobre isso na sua Ética a Nicômaco, ele fala que todo mundo almeja um bem, almeja chegar num lugar, almeja um fim.
Só que existem dois tipos de bens, dois tipos de fins, dois tipos de lugares que nós almejamos chegar. Existem aqueles locais, bens, fins, que nós chegamos, mas nós não queremos parar nesse lugar, nós queremos alguma coisa além dele. Esse lugar a que nós almejamos, na verdade, é só um meio para outro. Vamos parar de falar bem e lugar e vamos começar a falar de fim, tá? Tem fins que são meios. Por exemplo, você não está assistindo essa aula porque você quer assistir essa aula. Você está assistindo essa aula aberta porque você acha que ela vai te trazer alguma sabedoria, algum conhecimento, algum insight poderoso para você aplicar na sua vida. Se você sentir em qualquer momento dessa aula que ela não está te trazendo isso, você sai do vídeo. Por quê? Porque você não quer esta aula. A sua finalidade não é assistir a esta aula. A sua finalidade é que esta aula te dê outra coisa que você está buscando. Isso é uma finalidade meio. Você não trabalha porque você gosta de trabalhar. Você trabalha porque você quer dinheiro. Trabalho para você é uma finalidade meio. Você não se veste do jeito que você se veste porque você gosta de se vestir assim, mas para impressionar alguém. Percebe? A maior parte das finalidades são meio. O Aristóteles diz, mas existe uma finalidade que todos concordam, que é a finalidade última, a finalidade fim, digamos assim. É aquela em que você quer chegar e depois dela você não quer nenhuma outra. Quer chegar, depois dela você não quer nenhuma outra. Essa é a felicidade. A felicidade é quando você está e fala assim, e depois? Não importa. Não importa. Depois não importa. Por quê? Porque eu queria estar exatamente aqui. Essa é a eudaimonia. Essa é a felicidade. E o Aristóteles diz, como é que você adquire esta felicidade, este estado de florescimento em que você desenvolveu suas plenas capacidades e, portanto, não quer nada mais? O Aristóteles fala, só com uma vida de virtudes. Uma vida de virtudes, não assim, aplicando uma virtude aqui e outra ali, uma vida de virtudes. Porque virtude para o Aristóteles é uma prática constante. Você não é corajoso, que é um exemplo de virtude, só porque você teve uma ação corajosa. Você é corajoso na medida em que você exercita a coragem constantemente. Você não é generoso porque você teve uma atitude generosa. Você é generoso se você exerce a ação da generosidade constantemente. Se você leva uma vida virtuosa, você tende a desenvolver plenamente as suas capacidades mais próprias, a racionalidade humana, e no fim da vida, você faz o balanço para ver se a sua vida foi eudaimônica, se a sua vida floresceu, se você conseguiu desenvolver todas as suas capacidades. Então, a felicidade, meus amigos, é fruto da prática constante que busca o desenvolvimento das virtudes. Você sabe que a palavra grega para virtude é areté. Areté. E uma tradução mais fiel à palavra areté nem é virtude, é excelência. Excelência. A vida feliz, meus amigos, é uma vida que busca, que almeja a excelência, porque a excelência não é uma ação isolada, a excelência não é um livro que você aprende, a excelência não é uma lição que você extrai de um vídeo, a excelência é uma prática constante, deliberada rumo ao seu florescimento. Quando você busca a excelência, você se sente bem? Porque eu não me sinto. Vamos dizer que eu estou buscando a excelência de ser um bom lutador. Eu vou para as minhas aulas de jiu-jitsu, você sabe que eu faço jiu-jitsu, eu sou um faixa azul. Amigo, dói. Quando eu vou para o jiu-jitsu e pego pesado, eu saio de lá dolorido. Eu saio de lá com bastantes dores nas costas, nos braços, nas mãos, nos pés, na cabeça. É um processo desconfortável, portanto não alegre, no sentido de sentir prazer corporal. É no sentido de satisfação. Eu cumpri uma atividade que eu me propus a cumprir. Mas não é alegre, satisfatória, no sentido de eu só senti prazer e alegria. Não. Às vezes eu estava dizendo o que eu estou fazendo da minha vida aqui. Eu estou pegando um amasso desse faixa branca neste momento, agora. Quando você vai ser corajoso, muitas vezes você enfrenta a batalha, metaforicamente falando aqui, pode ser o trabalho, pode ser relacionamento,
e perde. Ué, você perde, você se decepciona, você se frustra. Sai de lá triste. E, no entanto, você está buscando a sua excelência. Você está exercitando a sua coragem. Você está se mantendo numa prática deliberada rumo ao seu florescimento. Portanto, meus amigos, felicidade não é se sentir bem. Felicidade é a busca deliberada da vida virtuosa, da vida excelente, da vida eudaimônica, da vida de florescimento, que envolve dor, que envolve tristeza, que envolve frustração, que envolve tudo isso. Felicidade não é, no sentido original aristotélico, a busca do bem-estar. Felicidade é a busca do desenvolvimento das suas virtudes. Quando você entende isso, você entende que o que você busca como felicidade nada mais é do que um pico de dopamina, esse hormônio que te faz sentir bem. É um pico de euforia. Sei lá, mais um vídeo engraçadinho da internet. Sei lá, a hipótese absurda que é uma vida sem problemas. A hipótese absurda que é uma vida que você não precisa ter esforço para nada. A hipótese absurda que é, e se todos os meus problemas desaparecessem? Então, não existe. Aliás, que vida miserável seria essa? Uma vida que você não teria pelo que lutar, você não teria o que resolver, você não teria como se sentir relevante, você não teria desafios para pôr à prova aquilo que você de fato tem que desenvolver. Que noção mais falsa de felicidade é essa? De querer picos de alegria o tempo inteiro, em vez de desenvolver, florescer as suas virtudes. É isso que Aristóteles falaria para você. Eu avisei. Filósofos falariam a verdade, e não necessariamente o que conforta você. Vamos para o estoicismo. Já que a gente falou de Aristóteles, mundo antigo, o estoicismo veio logo em seguida. A principal mensagem do estoicismo parece que as pessoas ignoram, porque elas querem o tempo inteiro contrariar o estoicismo, sendo estoicas, querendo ser estoicas. Qual é a principal mensagem do estoicismo que está lá no Epiteto, na primeira mensagem, no primeiro parágrafo, na primeira frase, na primeira oração do livro lá, do manual do Epiteto? Não foi escrito por ele, foi escrito pelo seu discípulo Flávio Arriano. Você não pode controlar o incontrolável. A primeira distinção conceitual prática que você precisa fazer é o que está no meu controle, o que não está no meu controle. Eu vou focar aqui. Isso está no meu controle. Isso não está no meu controle, portanto, eu não vou focar. Primeira distinção. E o que você quer? No final das contas, você quer controlar aquilo que você não controla. Você quer controlar a pessoa que é grosseira com você, você quer controlar, sei lá, o seu passado que já aconteceu com você, você quer controlar uma par de coisas que não está no seu controle. Entende? Você quer otimizar a vida, né? Você quer diminuir as fricções, os atritos, os conflitos. Você não quer ser criticado, você não quer criticar, você só quer ficar na sua, como se isso fosse no seu controle. As pessoas vão te criticar, querendo você ou não. Você vai julgar as situações, querendo você ou não. Por quê? Porque o homem é um animal que faz avaliações, que julga. Não existe uma realidade humana sem julgar. Você tem que tomar ciência e controle e assumir o comando é como você julga. De que enquadramento você enxerga? Felicidade, no final das contas, não é otimizar a vida. Felicidade é sempre estar atento e forte, como diz a música, aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode controlar. O que você não pode controlar, deixa pra cá. O que você pode controlar, traz pra perto. Entende? É isso. Essa é a lição básica do estoicismo. Mas, meus amigos, existem filósofos que vão dizer a felicidade é uma ideia utópica. Porque na modernidade, e não na antiguidade, como Aristóteles, nós adoramos associar a felicidade a uma vida em que nós maximizamos o prazer, o bem-estar. Como essa noção abafou a noção aristotélica de felicidade no mundo moderno, os filósofos modernos mais críticos atacaram essa noção e não a noção do Aristóteles. O Schopenhauer diz
parando para analisar o fundamento da realidade, você perceberá que o que rege as coisas é uma força cega que não está nem aí para o seu pensamento positivo, que não está nem aí para você, no final das contas. Ela não liga se você é uma pessoa boa, uma pessoa que faz bem à família, faz bem à comunidade. Desgraças acontecem com todo mundo e não há mérito algum nisso. A vida acontece, a vida vai levar o pai de família virtuoso e a vida não vai levar o bandido que assassinou a família do pai virtuoso. Por quê? Porque a vida não é justa, a vida só é, ela só acontece. Ela acontece de modo aleatório e voraz. O universo não está nem aí para você. Essa é a visão do Schopenhauer. O universo não está nem aí para você, ele só acontece. Entende? Se você quiser encontrar justiça no universo, você vai se frustrar. Não existe justiça no universo. Justiça é uma instauração humana para tentar diminuir a aleatoriedade do universo. O universo é aleatório. Uma pedra pode cair na sua cabeça e te matar, você tendo uma vida inteira virtuosa. Entende? Isso. E alguém que vai cometer crimes a vida inteira pode nunca ser punido. Por quê? Porque a vida é meio aleatória e ela não se importa com você. Nesse cenário, parece pessimista, e de fato é. Qual que é o caminho? Não é buscar prazer, não é buscar bem-estar. O caminho é reduzir sofrimento. O caminho é reduzir sofrimento. Reduzir sofrimento é a felicidade possível. Possível. É mais realista que buscar o bem-estar contínuo, porque a realidade está pouco se lixando para quem você é. Como é que você reduz sofrimento? E aí Schopenhauer trará de volta à baila técnicas da filosofia antiga, inclusive do estoicismo. Você nunca deve se esquecer da lição estoica do que está no seu controle e do que não está no seu controle. E o que está no seu controle, dirá Schopenhauer? O cultivo do seu intelecto, o cultivo da sua vida interna, o cultivo da sua solitude. Você sabe a diferença breve entre solitude e solidão? Ambas têm a ver com o estado de estar sozinho, só que na solidão você não está sequer na companhia de si próprio. Na solitude, você tem a si próprio para se fazer companhia. Como assim, Vitor? O que é estar na companhia de si próprio? Quando você está sozinho, você tem repertório suficiente para, por exemplo, lembrar das experiências pelas quais você passou portanto, se divertir com essas memórias? Quando você está sozinho, você tem repertório suficiente para lembrar das músicas que você ouviu e cantarolar essas músicas em voz alta e dançar essas músicas em voz alta? Quando você está sozinho, você tem condições de lembrar dos livros que você leu e se deliciar com o aprendizado que você teve, porque tem delícia no aprendizado, sim. Quando você está sozinho, você tem condições de lembrar dos filmes que você assistiu, das pessoas com quem você conversou e trazer de volta à memória essas situações de aprendizado pelas quais você passou, que são muito enriquecedoras? Ou seja, quando você está sozinho, você está em boa companhia? Você se nutriu a ponto de sentir-se bem sozinho? Se a sua resposta é não, você cultiva a solidão. Se a sua resposta é sim, você cultiva a solitude. O Schopenhauer era um grande advogado da solitude, desse mergulho e aprofundamento na própria subjetividade enriquecida. Enriquecida. Porque isso você controla. O resto é mais difícil. Nesse campo você pode diminuir o sofrimento. No resto é mais difícil. Percebe? Você vive num mundo de distrações, você não consegue ficar sozinho em absoluto. Sempre tem que ter uma música rolando, sempre tem que ter um filme rolando, tem que ter um podcast rolando. Ou não, você consegue ficar sozinho. Nietzsche, que vem logo em seguida de Schopenhauer, e que tem como Schopenhauer uma grande inspiração, pelo menos no início da carreira, vai propor o que ele vai chamar de amor fati. Também retomando os antigos, principalmente os estoicos. A vida, na sua integralidade, é claro que não é só bem-estar, dirá o Nietzsche. É evidente que não é só bem-estar. E Schopenhauer estava certo em grande medida quando disse que a vida não está nem aí para você. No entanto, entendendo a verdadeira natureza da vida,
da realidade, o que nos cabe dizer um grande sim à vida. Sim, abraçar a vida na sua integralidade. Ou seja, querer viver exatamente o que se vive. Não só aceitar, não só se conformar, não só se encaixar, mas abraçar a realidade tal qual ela acontece. Por quê? Porque não existiria você se não fosse a realidade tal qual ela está acontecendo agora. A hipótese de e se tudo fosse diferente não existe. E quando você cultiva essa hipótese, você foge da vida e se condena à frustração e ao sofrimento. A hipótese, portanto, é abraçar. Como é que eu chego numa situação, vou pegar o exemplo do jiu-jitsu, em que eu consigo ser forte corporalmente falando? Olha, eu só chego a essa situação passando por um processo de dor constante no treinamento. Essa é a vida. Ela envolve a dor e a satisfação de saber que eu sei, por exemplo, ter um corpo forte. Essa é a vida. Eu não posso só querer ter o corpo forte. Eu tenho que abraçar a dor. Entende? Abraçar a vida na sua integralidade é abrir mão do bem-estar e dizer um grande sim à vida. Não é só aceitar a vida como ela é, mas é querer a vida como ela é. Só quando você redireciona esse enquadramento e, portanto, faz com que o seu desejo se direcione para a integralidade da vida e que você tenha condições de se reconciliar com a realidade. Não mais negando os aspectos que você não queria, mas afirmando os aspectos que você não queria. Vitor, isso é extremamente difícil. É claro que é, porque a vida é difícil. Quem foi que te vendeu que a vida seria fácil? Obviamente estava mentindo para você e querendo vender um método revolucionário para fazer você desembolsar dinheiro no final das contas. Isso não é muito claro? As coisas não são simples na maior parte dos casos. As coisas são difíceis na maior parte dos casos. Essa é a vida. Abracemos a vida, dirá Nietzsche. Felicidade é um grande abraço à integralidade da vida, dirá Nietzsche. A felicidade é minimizar o sofrimento, porque o sofrimento é inevitável, dirá Schopenhauer. A felicidade vem da tranquilidade, da separação entre o que controlamos e o que não controlamos e o foco naquilo que controlamos, dirá Epiteto. A felicidade, dirá Aristóteles, é o fim último da vida, que só é alcançado quando você vive uma vida inteira virtuosa. Isso é alcançado no fim, no balanço. Não tem nada a ver com bem-estar, não tem nada a ver com pico de alegria, não tem nada a ver com pico de euforia. Isso que os filósofos diriam sobre felicidade. Uma breve aula aberta. Se você quiser saber mais sobre filósofos, felicidade e bem-estar, eu te convido para o Núcleo de Formação Filosófica, que é a minha escola de filosofia, do iniciante ao avançado. O link está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas antes, uma reflexão final. A filosofia pode até ensinar sobre felicidade, mas no fundo, a filosofia está mais preocupada com outra coisa: formar um ser humano capaz de viver profundamente, profundamente, mesmo quando a felicidade não está por perto. Você quer meu auxílio para viver profundamente? Conheça o Núcleo de Reflexão Filosófica, o Núcleo de Formação Filosófica. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E não esqueça, você é o que pensa. Como sempre, fique com Sócrates.